Nossa aula 4, parte 2, estamos conversando a respeito do tipo penal auxílio, instigação, ao crime de incitação, ao crime de suicídio e também a automutilação. Na verdade, nós tivemos a alteração legal normativa. E, conforme nós estávamos conversando, a alteração legislativa que nós tivemos. Então, olha, agora o artigo 122, ele passa a vigorar da seguinte forma: induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou a automutilação. Então, qual que é a inovação? A automutilação, tá? Então, o 122. Agora, a pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos. E nós temos a continuação aí do parágrafo 1º, que nós vamos conversar. Mas, de qualquer modo, ó, o parágrafo 1º prevê, se dessa automutilação ou tentativa de suicídio resulte lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, mas o parágrafo 1º, então, na verdade, é uma modalidade o quê? Ele qualifica. A pena começa um pouquinho mais alto, né? Reclusão de 1 a 3 anos. Nós estamos falando aqui, inclusive, da tentativa que, se teve automutilação ou se teve uma tentativa de suicídio ou de automutilação, ó, se resultou a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. E nós temos o parágrafo 2º, que é quando se consuma o suicídio ou se da automutilação resulta a morte, tá? Mas todos esses casos aqui nós vamos estar conversando. Vamos lá para os slides. Vocês, pena para quem comete, de acordo com a inovação legal, para quem comete o 122, eu acabei de ler, é reclusão de 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos, infração de menor potencial ofensivo. Se essa sanção se volta a quem induz, a quem instiga ou a quem auxilia, mas não leva a vítima a lesão grave, gravíssima ou morte, portanto, é um tipo penal que novo. Então, quem tem o Código Penal antigo em casa, não dá para estudar o artigo 122. Nós tivemos tipo penal novo, nós temos a figura da automutilação e também com relação ao suicídio nós tivemos inovações, tá? Conversamos e lemos, eu mostrei para vocês a nova lei que traduz que se dessa automutilação ou se dessa tentativa de suicídio nós temos como resultado a natureza grave ou gravíssima, nós temos o quê? Uma pena maior, reclusão de 1 a 3 anos. E nós temos também a figura desse suicídio que se consuma. Ou a automutilação resulta morte, porque se o suicídio se consuma, o que é? Nós estamos diante de uma eliminação da vida. E a automutilação, que é o corte, né? Quando aquela pessoa se corta, se resulta morte, estamos também diante de um caso de eliminação da vida. Então, a pena aumenta um pouquinho mais, de 2 a 6 anos, tá? Vamos prosseguir. Temos pena nada se tal crime for praticado por motivo egoístico. O que é motivo egoístico? Torpe ou fútil? Vocês se lembram que eu conversei com vocês sobre a torpeza, sobre aquele sentimento de maldade que algumas pessoas alimentam? Porque cogitar, muitas das vezes, isso é inerente da condição de ser humano. Nós, no mesmo dia, temos diversos sentimentos. Contudo, o que não barrar tal sentimento pode levar, inclusive, ao tipo penal incombento. Então, o motivo torpe aqui seria
instigar o outro, por exemplo, a se suicidar ou se automutilar. E qual a principal finalidade? Seria justamente ficar com a herança do outro, tá? Num contexto, por exemplo, do filho com relação ao pai. Pensa que torpeza. Fútil, eu conversei com vocês, que tem a ver com desproporção, muita desproporção. Egoístico, tá ligado no seguinte sentido: eu penso só em mim, eu não estou pensando no outro. A vida do outro, para mim, ó, tanto faz. Então, se ficar comprovado que nós estamos diante de um crime que foi praticado, aqui falando de automutilação, de suicídio, por motivo egoístico, torpe, fútil, ou ainda se a vítima for menor, ou tem diminuída por qualquer causa, a sua capacidade de resistência, nós estamos diante o quê? De um caso que a pena duplica. Então, o legislador, na verdade, ele quis o quê? Dizer que, além de ser um tipo penal rechaçado, né, que tem previsão legal, a depender do motivo, merece uma penalidade maior. E eu trouxe para vocês conceitos, aqueles que não se lembram, né? O que é motivo egoístico, torpe, fútil? Ó, motivo egoístico é uma causa de aumento, eu falei para vocês que duplica a pena. É aquele excessivo apego a si mesmo, que na verdade tem como resultado um desprezo pela vida do outro. Eu me apego tanto a mim mesmo, tanto à minha necessidade, que ó, tô nem aí para a vida do outro. E aí tem o exemplo do induzimento da instigação, é que instiga um terceiro a se matar para ficar livre do trabalho de cuidador de idoso. Pensa no motivo egoísta. Motivo torpe, como eu disse para vocês, vem de torpeza, de maldade, né? Induzimento ao suicídio para ficar com a herança. Poxa, que torpeza, que maldade. E motivo de menor importância. Tá? Trago justamente para vocês conceitos. A pena, trago para vocês, né, de acordo com o artigo 122, ela ainda é aumentada até o dobro se a conduta do agente for realizada por meio da rede mundial de computadores, por meio da internet, e aí rede social, ou transmitida em tempo real. E aqui eu preciso conversar com um detalhe com vocês. As pessoas, elas precisam determinadas. E aí você me pergunta assim, como é que fica a questão das pessoas determinadas e indeterminadas? Será que tal conduta do artigo 122 recai? Olha o exemplo que eu vou dar para vocês. Há escritor e faz um livro, ama escrever. E nesse livro percebe-se com a leitura uma apologia, um sentimento ligado a ideias religiosas, ideias, né? Cada um tem a individuais, no seguinte sentido de que, com a leitura, se extrai daquela obra que há uma tendência a levar o leitor, a ideia ao leitor, na verdade, de praticar o suicídio. Por questões que o escritor entende que é uma prática real, é uma prática, enfim, que vai levar a eliminar um sofrimento. E aí esse escritor, ele então acrescenta em sua obra, né, essas incitações ligadas, relacionadas, associadas ao tipo penal em comento. E aí eu pergunto para vocês,
É a conduta desse escritor. Ela é traduzida, ela é criminosa ou não? Sim ou não? Vocês acham que a conduta do escritor, ela é de incitar, de certa forma, através... eu, enquanto leitora, você, enquanto leitor, nós estamos lendo, eu estou lendo aqui, você está lendo aí na sua casa, a mesma obra. E a gente lê e a gente depreende, entende que o leitor, ele banaliza muito a vida e ele até dá algumas ideias no sentido de, dependendo do seu sofrimento, se corta, né? Acaba com isso, enfim. Sabe qual é a resposta? A resposta é que, para que tal crime seja evidenciado, seja tipificado, as pessoas devem ser determinadas. Então, para que o artigo 122 seja tido como incriminador, A, ele deve instigar, auxiliar, induzir, B, pessoa determinada. Agora, ó, outra face. Outra face a respeito do assunto, que é a conduta do escritor que fez um livro para que a gente possa ler, e eu entendo que ele banaliza a vida e dá ideias, inclusive, que fazem apologias ao suicídio como uma forma de eliminar o sofrimento, enfim. É para pessoa determinada? Não. Primeiro, você lê se você quiser, você aceita a ideia do autor se você quiser. Então, aqui, a obra do autor são para pessoas o quê? Indeterminadas. Então, a conduta do escritor, fazendo apologia a algum tipo ligado aos tipos penais, aos verbos nucleares, do tipo penal que nós estamos conversando, não é tida como criminosa. Por quê? Justamente porque se trata de uma ideia, de uma obra literária destinada a quem? A pessoas indeterminadas. Então, esse escritor fazendo apologia ao suicídio, à prática, é uma conduta atípica. Lê quem quer, aceita quem quer. Tá? Então, gravem isso. Isso é muito importante. Então, ó, nós tivemos o aumento da pena em dobro com a inovação legal que eu trago para vocês, né? E justamente se for praticada numa rede mundial de computadores. E aí aqui fala de internet, né? Redes sociais. Vamos relembrar redes sociais? Facebook, Instagram, redes sociais. Então, se porventura nós tivermos como resultado, a partir da internet, e aí você lembra de onde? Do início da nossa aula. Olha o exemplo da baleia azul, que era justamente um jogo mórbido, que era utilizado através da internet. Então, aqui, ao aumento até o dobro, não tem patamar mínimo, a lei não prevê patamar mínimo, mas ela prevê a pena aumentada até o dobro, se for utilizado o quê? A internet, né? E as redes sociais, ou transmitida em tempo real. Além disso, vamos continuar. O aumento de pena em metade, se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Então, nós temos um aumento de pena por quê? De um líder, de uma rede ou de um grupo, ligado inclusive à rede virtual, porque, igual eu falei para vocês, a sociedade é outra. E por que que eu falei 40? Porque foi quando nós tivemos o decreto 2848.
Nós tivemos, o nosso Código Penal é de 1940. Então, o nosso decreto, a nossa sociedade tinha uma forma de viver em 1940. Hoje é outra. Hoje a rede, né, o computador, a rede virtual, ela está praticamente em quase todas as casas. Então, todos estão tendo, a maioria, né, em tese, tem acesso à rede virtual. Então, se essa rede virtual, se esse líder se utiliza, né, no sentido de fazer, instigar, né, auxiliar, enfim, se utilizando da rede virtual, tipo penal incriminador, tá? Aqui sim. E vulneráveis. Quem é vulnerável? E aí, nós temos o artigo 26 do Código Penal. Lá a parte geral, ó, a importância da parte geral aqui. Eu trouxe para vocês aqui. No parágrafo 1º do 122, resultar lesão grave ou gravíssima for praticado contra, ó, quem é vulnerável? Menor de 14, ou contra quem? Por enfermidade ou doença mental. Não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, deverá o agente responder por lesão corporal de natureza gravíssima. Então, se o parágrafo 1º prevê que, estando diante desse tipo penal, se a vítima for vulnerável, o agente vai responder por lesão corporal de natureza gravíssima, o tipo penal lesão corporal de natureza gravíssima está onde? Artigo 129, está aí na tela, ó. Parágrafo 2º. Artigo 129, a competência de processar e julgar é de quem? Vara comum, vara criminal comum. Então, nós temos aqui um caso que quem vai ser competente para processar e julgar não é o júri popular, mas é quem? É a vara criminal da comarca respectiva. Ok? Observação. Na verdade, seria possível até mesmo cuidar de tentativa de homicídio, em face da completa falta de noção da vítima. Mas a gente precisa pensar em quê? Lembra do princípio da legalidade? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que é cominação legal? Pena mínima, pena máxima. Prevista por quem? Pelo legislador. Aonde? No Código Penal. Então, ou leis extravagantes. Então, nós precisamos lembrar que, diante de uma situação de vulnerabilidade, como eu expliquei para vocês, o nosso pensamento vai justamente em que sentido? No sentido, poxa, deveria ser enquadrado como tentativa de homicídio. Sou totalmente a favor com relação a se enquadrar como tentativa de homicídio. Inclusive é a posição de alguns doutrinadores. Contudo, cadê o princípio da legalidade? Não há crime sem lei anterior que o defina. Porque senão eu estou falando de direito penal do autor. Direito penal do autor é quando eu puno, depois, na verdade, eu tenho uma pena, eu crio a pena para que... E aí, direito penal do autor. Não é garantismo penal. E nós vivenciamos o quê? Um direito penal mínimo, baseado em garantias e princípios. E o princípio da legalidade prevê que primeiro é a lei, primeiro é a pena, depois nós temos o tipo penal. Aí sim, nós estamos observando o princípio da legalidade. Tá? Artigo 122, parágrafo 7º, ele diz o seguinte, ó. Se o suicídio se consuma ou automutilação agora, morte, o que vai acontecer, ó? Quando o crime for praticado contra o menor de 14 ou contra quem não tem o discernimento para o ato,
vai ficar comprovado nos autos, ou por qualquer razão não pode oferecer essa resistência, o agente vai responder pelo quê? Homicídio. Então, nós precisamos entender que tivemos inovações importantíssimas, que merecem a nossa atenção. E eu sempre digo o seguinte: o dolo é o coração do crime. Qual era a intenção do agente? A doutrina majoritária ainda chega a dizer que, se a intenção do agente desde o início era a morte, se ficar comprovado isso nos autos, o agente pode, inclusive, até responder por homicídio. Por quê? Porque desde o início o dolo, o coração do crime, a intenção mais à vontade era que o outro morresse, era que resultasse. Agora, qual foi a conduta dele? O princípio da legalidade tem que falar mais alto. Analogia em Malam Partem não é aceito. E aí você me pergunta, por que não é aceito? Eu sou totalmente a favor, professora. Por que não pode ser? Porque nós temos garantias, temos princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da legalidade a ser observado. Então, qual foi a conduta dele? Ah, ele deu ideia ao suicídio. Opa! Então, não vem falar em homicídio. Porque qual foi a conduta? Lembra do princípio da individualização da pena? Precisamos pensar aqui. Conduta e o resultado. Nexo de causalidade. Resultado foi morte. Mas a conduta dele foi o quê? Ah, a conduta dele foi dar ideia para automutilação. Opa, não é homicídio. Por quê? Qual foi o coração? Qual foi a intenção? Qual foi a vontade? Que ele se cortasse. Então, ele vai responder na altura da sua culpabilidade. Em matéria penal não se pune se ao menos não tiver o quê? A culpa. Lembra? Princípio da culpabilidade. Vamos classificar o tipo penal que nós estamos estudando? O artigo 122, ele é classificado como um crime comum, justamente porque não tem um sujeito específico. Ah, precisa ser funcionário público para praticar? Claro que não. Pode ser qualquer pessoa. Então, o sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa. E aí, nós temos o seguinte: ele tanto é classificado como material quanto formal. Para quem? Guilherme de Souza Nutti. Nós temos doutrinadores que chegam a dizer que ele é só formal. Não exige resultado. Mas, nas palavras de Guilherme de Souza Nutti, ele é material porque em algumas condutas, vocês viram que a gente falou que até parágrafo 7º. Então, ó, exige resultado naturalístico, lesão corporal, enfim. Só que ele falou, e aqui ele foi bem claro. Por isso que eu trouxe, porque eu achei mais completo. Ó, ele é material, tá, o tipo penal, mas nas formas dos parágrafos 1º e 2º, estudados, exige o resultado naturalístico nos parágrafos 1º e 2º. Então, é mais completa essa análise. E ele é formal porque é um delito que exige apenas a prática da conduta sem necessariamente ter um resultado naturalístico. Aonde? No caput. Então, no caput ele é formal. Não exige mais um resultado naturalístico. Ok? Ele é instantâneo. Qual é o contrário de instantâneo? Permanente. Tal tipo penal precisa perdurar
no tempo? Não. Não precisa perdurar no tempo. A consumação dele não se arrasta, não tem lapso temporal. Ele é instantâneo. Comissivo porque, em regra, tem uma ação. O sujeito ativo pratica uma ação. E aí, mais uma vez, nós temos a figura tanto do dano quanto do perigo. Ele tanto é um crime de dano, parágrafos 1º e 2º, que justamente exige o resultado naturalístico, material, por ser um crime material, como ele é um crime de perigo. Por quê? Porque ele provoca de forma potencial o dano. Ele também é unissubjetivo. Não precisa de muitas pessoas. Ele não é plurissubjetivo, ele não é. Não precisa de várias pessoas para a prática desse tipo penal. Pode ser uma pessoa apenas. De forma livre, porque não tem uma única forma de se praticar. Inclusive, agora a gente tem até essa questão, né, da rede virtual que foi inserida. Justamente porque a nossa sociedade é uma sociedade que fica muito tempo, fica horas, né, na rede virtual. E ele é plurissubsistente porque, em regra, existem vários atos que são praticados. E não admite tentativa, tá? Então, é um crime condicionado nos formatos dos parágrafos 1º e 2º, porque a condição, nós temos aí o resultado. E, em regra, ele não admite a tentativa, tá? Então, essa é a classificação doutrinária, traduzida por Guilherme de Souza Nutti, que eu converso com vocês. E auxílio por omissão, né? Porque eu falei para vocês de 3 verbos. Eu falei de dar ideia, eu falei de reforçar a ideia, eu falei não, né? O Código Penal fala. E nós temos também a figura do auxílio. E aí, o exemplo que eu dei para vocês foi emprestar a arma, né? Mas aqui, eu quero traduzir com vocês, né? Nós temos aí a doutrina. Ela traz 2 correntes acerca do tema. A primeira, uma fala que admite e a outra fala que não admite o auxílio por omissão. E aí eu, né, vou trazer o posicionamento de cada uma delas para que vocês entendam. A primeira corrente que eu trago é a figura do que não se admite. Então, ó, para Damásio de Jesus, né, entre outros, e Frederico Marx, eu acredito que vocês já tenham lido doutrinas, né, livros de tais autores, para eles não se admite. Justamente porque, segundo Damásio e demais doutrinadores, eles comungam no sentimento de que a expressão que está lá contida no tipo penal de auxílio é no sentido de prestar auxílio. E como que se presta auxílio? A partir de uma conduta o quê? Comissiva. Então, a partir de uma ação. Então, essa é a primeira corrente doutrinária, que diz justamente que, olha, não tem como não. Auxílio por omissão. Porque prestar auxílio, como é que vai prestar auxílio de forma omissiva? Esta é a primeira corrente que eu trago para vocês, mas a gente não para aí nos estudos. Nós temos a segunda. E a segunda corrente, ela diz que admite-se sim. Nós temos Nelson Hungria, né? Um grande criminalista. Rogério Sanches, maçom, inclusive. Rogério Greco, né? Então, assim, é uma corrente tida como majoritária, tá? Então, para essa segunda corrente doutrinária, lembrando que nós temos as duas têm pesos.
Mas, ao meu ver, eu comungo do mesmo sentimento dessa segunda corrente. Essa segunda corrente diz o seguinte, ó. Claro que pode ter a figura do auxílio, tanto no caso do suicídio quanto da automutilação. Justamente, em que momento, né? Desde que o agente tenha o dever jurídico de impedir o resultado. E aí o exemplo clássico doutrinário é justamente daquela pessoa que está sob o cuidado de outra, e por estar sob o cuidado de outra, o mínimo que se espera é que a arma, é que esse desejo, na verdade, de eliminar a sua própria vida, se tiver alguma forma de impedi-lo, essa ação ela deve ser feita, tá? Desde que o agente tenha o dever jurídico de impedir o resultado, diz, entendemos como a maior parte da doutrina, como eu disse para vocês, é a majoritária, apesar de serem posicionamentos respeitados, essa é a corrente majoritária. Ser admissível a prestação de auxílio por omissão, desde que o agente se encontre na posição de garante, quando no caso concreto devia e podia agir para evitar o resultado, razão pela qual poderá responder de acordo com a norma de extensão prevista no parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal, pelo delito tipificado no artigo 122. Se com a sua omissão dolosa, olha a palavra, eu sempre falo, dolo, coração do crime, contribuiu para a ocorrência do resultado morte da vítima. Tudo deve ser levado em consideração, todas as provas. Por isso, tão importante o papel de uma perícia nos tipos penais estudados. De que dolo, né, o auxílio por omissão, ele pode muito bem acontecer. Ele deve ser rechaçado pela nossa norma. Os nossos objetivos, lá no início da aula, nossos objetivos foram compreender os tipos penais do tema, entender qual o objeto jurídico tutelado, compreender o princípio da alternatividade, que eu expliquei para vocês que a figura estudada é um tipo penal misto, alternativo, e estudar de forma assim, em destaque, o teor da Lei 13.968 de 2019, dezembro, novo, que justamente o quê? Inovou sobre o tema. Então, nós entendemos a importância das inovações traduzidas pela roupagem da Lei 13.968 e nós entendemos a importância do princípio da alternatividade. O objeto jurídico tutelado aqui, nós estamos falando de crimes contra o quê? Crimes contra a vida. Nós estamos falando de crimes contra a vida. Se nós estamos falando de crimes contra a vida, qual é o objeto jurídico tutelado, protegido aqui no 122 também? É a vida. É a vida o quê? Extra-uterina, fora do útero. É a vida da pessoa humana. E com tais informações, eu digo para vocês que realmente foi necessária
é importante a inserção da automutilação e eu gostaria de, já encerrando a nossa aula, perguntar para vocês se vocês conhecem ou têm conhecimento, né, de alguém, que é amigo de alguém, que se automutilou. Vocês conhecem? São do conhecimento de vocês? Gostaria que vocês dessem um joia ou participassem aqui no chat, para que a gente possa conversar e prosseguir um pouco mais. Alguém de vocês conhecem? Alguém que tenha se automutilado por alguma forma? A Maria Júlia disse que sim. O Lucas também. Uhum. Eu tenho certeza. Professora, Oi? Pode falar, Lucas. tinha até uma época atrás que tava meio que modinha o pessoal pegar aquelas lâminas de gilete e cortar o braço, não era? Aí tipo, Sim, postava na internet, aí jovem, coisa de jovem adolescente. sim. Então, Lucas, a Ana Clara também, Lucas, ela conhece. Eu conheço, Lucas, pessoas que, Lucas, não tem 17 anos e demais alunos. Não tem 17 anos. E a gente pensa que isso ficou lá na Baleia Azul, mas não ficou lá. Isso, na verdade, na vida de alguns, é um ciclo. Eu conheço uma menina, em pouco tempo que eu tive a oportunidade de saber do que se passava com ela se automutilava e ela dizia que se gostava de sentir a dor. Ela gostava de sentir a dor e ela pegava o gilete e ela cortava, sabe esse couro do pé? Ela cortava o couro do pé. Então eu digo para vocês, a automutilação, ela não resolve. Isso de acordo com a psicologia, com a medicina legal, ela não resolve o problema. Na verdade, o problema deve ser o quê? Tratado. Deve ter o quê? Um acompanhamento médico. E pensa na figura de uma Sandy, pensa na figura de alguém que, diante imaturidade, enfim, ou passando por algum tipo de problema, essa pessoa ela começa a se mutilar. E alguns chegam até dizer que é bom se cortar. Então pensa se isso não carece de atenção. E aqui ainda digo mais,